Pessoal, muito boa tarde a todos. Obrigado pela participação de todos vocês no nosso PwC Debate de hoje. O PwC Debate de hoje é o primeiro sobre IPO. Nós já tivemos alguns outros sobre temas tributários e é um prazer estar aqui com vocês. Nós já temos aqui uma audiência importante, então nós já vamos começar o nosso debate. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui de conexão, mas as coisas estão se resolvendo aqui conforme a apresentação está evoluindo. O PwC Debate é uma série de lives que a PwC tem feito no contexto de temas importantes, emergentes do mercado como um todo, para que os tomadores de decisões e o mercado possa estar bem informado sobre todas as questões e poder tomar as decisões adequadas. Meu nome é Alessandro Marquezino, eu sou sócio e líder da área de mercado de capitais da PwC e hoje eu estou aqui com a Denilza Portela, que é a minha sócia, que vai moderar comigo o debate de hoje. Nós temos também um convidado especial nesse momento, talvez tenhamos um segundo convidado especial, se as coisas conseguirem se resolver adequadamente. E a dinâmica do nosso debate de hoje vai ser a seguinte: depois dessa minha introdução, eu vou passar a palavra para a Denilza, que vai apresentar o nosso convidado. Nosso convidado vai ter 15 minutos para fazer algumas considerações iniciais. Depois disso, ele volta para mim, eu vou falar um pouquinho sobre processos de sucesso e IPOs de sucesso. E depois a gente começa realmente a ter o nosso debate. Então, aí na tela de vocês tem um espaço para que vocês submetam as perguntas. Essas perguntas são enviadas diretamente aqui a nós. Por favor, submetam as perguntas, elas serão a base para o nosso debate, para a nossa discussão. Ok? Então, começando aqui nos nossos slides. Há cerca de 3 semanas atrás, a gente lançou um paper no mercado com uma série de provocações e temas onde a gente queria discutir um pouco mais com vocês sobre como aquele momento estava sendo visto pelos investidores e pelo mercado como um todo. Então, ali nós fizemos uma série de provocações e de discussões que culminou nesse debate de hoje que nós vamos ter. Como pano de fundo para o nosso debate, existem o que nos trouxe até aqui foram alguns temas que, de fato, acho que todo esse público aqui é bastante qualificado e tem interesse no tema. Então, nós sabemos, primeiro, que a fila de IPOs para a CVM está gigante, né? No dia de hoje, existem 43 ofertas primárias e 40 ofertas secundárias em análise pela CVM. Isso representar o quê? Né? Tem mercado para todo mundo? Esse ano, risco de ter um volume tão grande. Em termos de volume de captação, a gente teve até agosto 67 bilhões de reais. O recorde histórico é de 90 bilhões de reais, aconteceu em 2019, só que se essas 43 operações pendentes se confirmarem, facilmente esse montante de 67 bilhões, de 90 bilhões no ano passado, será superado. Um outro fator importante é a taxa de juros em patamar de baixa histórica. Isso fez com que investimentos de renda fixa mudassem para investimentos de renda variável e trouxe, inclusive, outras consequências, como um aumento de 1,3 milhões de CPFs na B3 durante esses 12 meses. Só que a questão da taxa de juros é que a gente já percebe hoje que a curva de taxa de juros futura está aumentando, o que reflete um pouco da incerteza do investidor, mas se esses patamares se confirmarem no futuro próximo, o que pode acontecer com o mercado de capitais e as ações? Outro fenômeno que a gente tem observado é uma inversão na alocação
entre investidores estrangeiros e investidores locais. Investidores estrangeiros em 2017 representavam 70% dos valores captados, investiam em 70% dos valores captados. Agora, 26%. De panorama, nós temos algumas questões externas que também estão afetando o mercado de capitais. Então, uma potencial solução de imunização para a Covid-19, né? Importante, isso pode causar uma retomada, isso vai causar uma retomada global. No cenário brasileiro, nós temos as eleições municipais, que ela não diretamente afeta o mercado de capitais, mas ela movimenta o cenário político, e aí a falta de atenção para certos temas que eventualmente deveriam estar sendo tratados com prioridade, como reforma tributária e questões políticas que o país precisa. Nós também temos o cenário de eleições nos Estados Unidos. Como todos nós sabemos, as eleições nos Estados Unidos, todas as operações no Brasil têm uma perna importante nos Estados Unidos, tem uma parcela importante dessas operações que são liquidadas e investidas por investidores americanos, e com o efeito das eleições nos Estados Unidos, essa perna pode eventualmente dar uma paralisada, a janela de repente ficar fechada por um tempo. Uma outra fator importante é que nosso centro de excelência elaborou uma pesquisa recentemente no qual a gente pôde comprovar que, com as perspectivas de crescimento, o Brasil tem tudo para ser o quarto maior mercado de capitais em 2030, seguido por Estados Unidos, Xangai e Índia. Né? E, por último, e não menos importante, porque é um tema que está pegando fogo nesse momento, são as práticas de ESG, o que elas significam e por que as empresas precisam. Então, esse é o pano de fundo do nosso PwC Debate de hoje. E eu vou agora passar a palavra aqui para a Denilza, para que ela possa apresentar o nosso convidado. Denilza. Obrigada, Marquezino. Boa tarde aos participantes que estão nos dando o prazer da presença hoje nesse IPO Debate. Como o Marquezino comentou, sou Denilza Portela, sócia da PwC, também atuo no Departamento de Capital Markets e sou especialista em abertura de capital no mercado local e no mercado internacional. Eu recebi a tarefa de ser a mediadora do nosso debate de hoje, que vai contar com a participação de dois convidados, o Hans Lin, que é Head of Brazil Investment Bank do Bank of America, e também o Rogério Santana, que é diretor de relacionamento de empresas e assets da B3. Infelizmente, a gente está com uns pequenos problemas de conexão com o Rogério, então ele vai se atrasar um pouquinho para entrar no stream. Mas, Hans, muito obrigada por ter você aqui com a gente, ter separado esse tempinho para compartilhar seu conhecimento conosco e com todos os participantes sobre mercado de capitais. Bem-vindo e pode, se você quiser dar sua introdução. Obrigado, Denilza. Hans aqui. Obrigado a todos aí Bom, primeiro, obrigado ao PwC pelo convite, né? Acho que é muito apropriado esse tópico do momento. A gente está vendo realmente, como o Alessandro falou aqui, um mercado de capitais voltando a ser pujante, né? Se a gente só olhar, a última vez que a gente teve o pico de mercado de capitais foi em 2007, né? 2007 a gente levantou por volta de 70 bilhões de reais, mas o dólar na época era por volta de 2, então era mais ou menos 35 bilhões de dólares, né? Em dólares foi um mercado muito pujante naquela época, esse foi o último pico, e aí esse pico durou até 2010, 11, 12, em que depois, com o advento da economia brasileira, ela começou a cair um pouquinho, né? Então a atividade do mercado de capitais ficou bastante, eu não digo paralisado, mas ficou reduzido, tá? E aí, com o advento da nova administração, né, presidente Bolsonaro, Paulo Guedes, com a reforma da Previdência que foi feita, com um tom mais liberal, acho que o mercado começou a se animar, e aí isso permitiu exatamente o que o Alessandro mencionou aí, que
os juros foi de 14% não tanto tempo atrás para 2%, né? Foi uma queda incrível e acho que é a primeira vez que a gente vê esses juros aqui no mercado brasileiro de uma maneira sustentável baixo. Tá? Por quê? Porque a inflação está baixa, né? E a gente vê isso, e pelo menos as estimativas no curto prazo são que essa inflação continuará razoavelmente baixa, né? A gente está vendo alguns picos aí, esse mês a gente viu a parte de alimentos um pouquinho subindo, né? Teve um pouco de ruído aí, mas acho que no geral a gente ainda vê um ambiente de inflação baixa. Tá? E isso não é só no Brasil, é no mundo, by the way. Tá? A gente está vendo um ambiente deflacionário no mundo. Né? Tanto é que os juros estão baixos não só no Brasil, no mundo como um todo. Do ponto de vista relativo, os juros caiu muito mais no Brasil do que em outros lugares. Né? Mas com juros de 2%, você começa a ver o pessoal, e não precisa ser 2%, pode ser 4%, 5%, acho que não vai fazer tanta diferença. Tá? A gente vem de um ambiente de 2 dígitos de juros, né? De 14, 15, em algumas outras épocas muito mais do que isso, né? Mas quando você vem de juros de 10, 12, 14%, você tendo um juros de 5%, de uma maneira sustentável, é uma mudança fundamental estrutural. E essa mudança fundamental estrutural está fazendo com que mais de 6 trilhões de reais que estavam investidos muito em financiar o governo, né, com papéis do Tesouro, né? Uma parte disso a gente está vendo migrando para ativos que a gente chama de, entre aspas, alternativos, né? Então, para o mercado de equities, para os multimercados. Então, se você pegar só esse ano, a gente teve um inflow de aproximadamente 60 bilhões de reais para fundos de equities, né, de renda variável, e mais 65 bilhões para fundos multimercados. Tá? Até agora, este ano, mesmo com o coronavírus, né? Mesmo com uma pandemia, mesmo com uma atividade econômica que no segundo trimestre parou, né? O país aí estão falando aí de um crescimento de PIB esse ano de -5%, -6%, né? Já se falava de um pouco mais, alguns meses atrás, de -7%, -8%, acho que o pessoal está um pouquinho mais otimista agora, né? A gente está vendo a atividade econômica voltar, mas a gente está vendo inflow para o mercado, tanto de equities quanto para os multimercados, e isso obviamente gera uma escassez de ativos para você investir, e não é só equities e multimercado, não. Fundos imobiliários e outras classes de ativo, a gente vai estar começando a ver cada vez mais, sim, migração de dinheiro que sai de tesouro direto para classes que tem um risco um pouco maior, mas tem um retorno maior. Né? Isso é normal em qualquer país. Pega, por exemplo, você pega a poupança, né? A aposentadoria nos Estados Unidos, do americano médio, 60%, 65% é no mercado de equities. Tá? Por quê? Porque é um mercado que tem uma certa estabilidade, tem um retorno razoável. Se você comprar o índice, ele dá mais do que a renda fixa, né? O tesouro americano. Então, o dinheiro da aposentadoria que a pessoa não precisa usar no curto prazo, ela coloca num ativo que rende um pouco mais. Então, esse fenômeno de mudança de classe de investimento e poupança, a gente vai estar vendo, e eu acho que é sustentável desde que a gente tenha juros baixos, que vai ser sustentada por inflação baixa. Então, a primeira vez na história que a gente está vendo isso, em 2007 não foi isso. Né? Então, tanto é que aquele seu slide, Alessandro, quando você fala um pouquinho do 2007, eram 70% de dinheiro dos investidores estrangeiros, e agora inverteu, né? Agora são 30%, então 70% de locais. É um pouco por causa disso. Naquela época ainda se investia muito em dinheiro, no tesouro, né? O dinheiro local ia muito para o tesouro, e naquela época o Brasil era um lugar interessante de investimento para os investidores internacionais, então
você via uma atividade maior dos investidores internacionais, né? Se você pegar em números absolutos, talvez 70-30 não conta toda a história, mas a grande parte dessa história aqui é sim que o Brasil mudou, a gente tem fundamentalmente uma economia com juros baixos e que nós temos muito ativo indo de o que era renda fixa antes para renda variável em multimercados que financiam os IPOs e os follow-ons, né? Então, esse é um pouquinho do fenômeno, só para comentar um pouco nos seus dados aí. E se você olhar, realmente, no ano passado foram mais ou menos 90 bilhões de reais, né? Foi um ótimo ano, mas se você contar em dólares, foi 20 e poucos bilhões de dólares, né? O câmbio estava por volta de 4 no ano passado, né? Agora, esse ano, a gente já teve, até agora, por volta de 80 bilhões de emissões, tá? E ainda tem mais por volta de 80 bilhões arquivados, tá? E mapeados, não só arquivados quanto mapeados. Você falou das 40 e poucas companhias arquivadas já, né? E a gente vê isso. Então, quer dizer, se a gente pegar um pouco do histórico deste ano, a gente viu o que aconteceu, né? E a gente está muito ativo nesse mercado, tá? Provavelmente desses 40 e poucas transações, a gente deve estar por volta de 60% delas, né, trabalhando e liderando junto com nossos clientes, 60% a 65% delas. E a gente viu um mercado este ano que era um mercado pujante até fevereiro. Só para você ter uma ideia, existiam 23 operações a serem precificadas na janela de março a abril, tá? Deste ano, em que nenhuma foi precificada por causa do coronavírus, né? Veio o coronavírus, parou tudo. Acreditou-se que naquela época, se eu voltar para trás em abril e pensar, poxa, como é que vai ser o mercado esse ano, imaginaria que a recuperação ia ser devagar, a gente ia ter um ano um pouco morto, para 2021 ser um ano de transição e 2022 voltar com carga total no mercado, né? E, honestamente, o advento da pandemia, o que aconteceu foi que, diferente de outras crises, todos os governos e todos os bancos centrais no mundo agiram muito rapidamente em colocar uma injeção de ânimo nas economias, injeção tanto de liquidez quanto de fundos para as pessoas que perderam emprego, poder consumir, poder viver, né? E aconteceu que isso tudo fez com que a economia, que acho que não voltou totalmente, mas começou a voltar e deu uma injeção de ânimo e liquidez nos mercados financeiros. Tá? O que aconteceu, então? Se eu olhar para trás agora, eu diria que a gente estava na quinta marcha em fevereiro, a gente voltou 10 passos, né, em abril, maio. Se eu pegar o julho, agosto, a gente andou 15 passos para frente. Então, o mercado, há um mês, 2 atrás, estava ultra pujante, né? Até mais do que em fevereiro, se eu comparar. E hoje, na verdade, a gente está andando uns 3 passos para trás, porque nós estamos vendo nas últimas 3 semanas um mercado um pouco mais volátil e algumas correções acontecendo, né? Existe uma preocupação, aquilo mesmo que você falou, né? Acho que existe uma preocupação, principalmente na semana passada, no final da semana passada, foi com relação ao setor financeiro global, por conta de... Saíram algumas... que o governo americano liberou, alguns grandes bancos foram um pouco lenientes com questões de lavagem de dinheiro, né, em fundos que não deveriam estar transitando dentro dos grandes bancos, né, e também teve uma questão aqui de um desconforto com relação a uma segunda onda, principalmente na Europa, os casos subindo muito rapidamente, né, do corona. Mas eu acho que isso aqui é uma correção pontual,
acontece, a gente sabe, a gente que está mais tempo no mercado sabe que o mercado é super cíclico, então a gente vê essas ciclicalidades. A dimensão da ciclicalidade em fevereiro, março, por conta de uma pandemia, foi grande, né? Mas a volta foi muito rápida também, pelo menos no mercado financeiro. E agora a gente está vendo de novo uma correção acontecendo, que é normal, é até saudável, eu diria, né? Não dá para você ter um mercado pujante só indo para cima, indo para cima, indo para cima. Né? Então, esse é um pouquinho do ambiente que a gente vive hoje, mas as transações continuam acontecendo. Ontem mesmo, por exemplo, a gente precificou a transação da Hidrovias do Brasil. Então, tá ali, saiu público, tá? Transação linda, que foi história de infraestrutura, né? Então, e a gente tem visto várias diferentes histórias de consumo varejo, histórias do mercado imobiliário, a gente tem visto infraestrutura, tem visto, né, todo tipo de diferentes histórias. Tá? Então, eu vou pausar aqui, eu acho que é um pouco das considerações iniciais aqui, e aí deixar ver se vocês têm algumas perguntas e a gente pode debater alguns outros pontos que sejam do interesse do público. Rogério, se juntou a gente aí. Obrigada, Hans, pela introdução. Rogério, conseguimos resolver o problema técnico do Rogério no momento perfeito. Rogério, a gente já deu uma breve introdução. Se você puder nos dar a honra agora de fazer sua apresentação inicial e suas considerações. Você entrou na hora perfeita, foi combinadíssimo. Just in time. Primeiro, obrigado pelo convite, pessoal da PwC, Hans. E segundo, desculpem pela confusão técnica aqui, mas acho que a gente, por enquanto, conseguiu resolver. Eu vou fazer uma apresentação bem breve, até porque como eu não consegui acompanhar a abertura de vocês, não quero correr o risco de ser repetitivo, e aí a gente pode explorar diversos pontos ao longo do debate. Então, acho que pegando o gancho dos últimos 30 segundos da fala do Hans, que foi o que eu consegui ouvir, eu acho que todo mundo está acompanhando, né, o momento de transformação pelo qual o mercado de capitais brasileiro está passando. É um ciclo que começou, né, alguns anos atrás, cerca de 2 anos, com a queda de juros, que tem levado muitos investidores para o mercado, revendo seus portfólios, revendo seu apetite a risco, revendo seu comportamento com seus investimentos, com a sua poupança. E do outro lado, né, do lado da oferta, a gente vê um número cada vez maior de empresas considerando ou se encorajando a discutir a abertura de capital. Né? E aqui a gente teve um momento bastante eufórico no início do ano, de bastante otimismo, que foi atropelado por essa pandemia e todas as consequências dela. A gente teve uma retomada agora, não da economia, mas das operações de mercado, que nessa última semana, por outro lado, já tiveram algum questionamento e assim por diante. Mas eu acho que o ponto aqui é que cada vez mais a sofisticação pela qual o mercado de capitais brasileiro está passando tem tornado viável, ou pelo menos tem aproximado a discussão de mercado de capitais para um número maior de empresas, né, de diferentes setores, de diferentes tamanhos, né, e com diferentes propostas e projetos. Né? Isso porque o investidor que está aumentando a sua exposição ao mercado de ações, seja diretamente na bolsa, seja por meio de fundos de investimento dos mais diversos perfis, estão em busca de novos ativos, de novas histórias, e isso aqui acaba viabilizando o encontro dessa oferta e dessa demanda. Então, acho que a gente pode depois explorar alguns pontos, alguns aspectos ao longo do Q&A. Eu não vou me estender aqui para não ser repetitivo ou falar ou contradizer algo que vocês tenham dito nos últimos minutos. Obrigada, Rogério. Eu acho que a gente vai passar a palavra agora para o Marquezino para dar uma introdução um pouco mais profunda do início desse debate e depois a gente já dá continuidade às perguntas. Perfeito. Eu tenho um slide aqui.
Obrigado, Denilson. Eu tenho um slide aqui e a gente vai discutir um pouquinho agora sobre os principais fatores de sucesso de um IPO. Nós temos aí ajudado, a oportunidade de ter ajudado várias empresas e a gente percebe algumas características presentes em diversas das operações que é importante a gente compartilhar com vocês para que, né, as transações que eventualmente vocês estejam participando, planejando, tenham um pouco mais de sucesso. Obviamente, começando pelos fatores tradicionais e o que historicamente a gente vê, antes de, né, qualquer plano de negócio, track record, eu acho que é necessário ter um nível de preparo adequado, tempo adequado, time de qualidade interno e externo. Acho que essa é a base fundamental. A gente sabe que isso é simples, né? Porque às vezes a companhia recebe a demanda dos seus conselheiros, olha, você tem que fazer um IPO em até 180 dias. E às vezes isso demanda mudança em estrutura de sistemas, mudança, criação de novas políticas, desenho de vários outros controles, e aí as coisas ficam um pouco complicadas de serem gerenciadas. Então, sempre a base fundamental, ela precisa ser o tempo de preparo adequado. A gente entende, a gente tem algumas publicações que mostram que 18 meses, mas 12 meses seria esse caso, né? Às vezes, dependendo da situação, pode até levar 24 meses, mas isso até lá num time de qualidade, assessores de qualidade, que os fatores tradicionais de um IPO de sucesso sempre passaram por ter um plano de negócio, né? Então, a companhia ter ali as suas projeções adequadas, sustentadas, né? Que, de fato, conversam sempre com as suas demonstrações financeiras. Um track record de história, uma história de sucesso, né? Então, ter 3 últimos anos de bons resultados, mostrar um trend adequado, é uma coisa que o mercado, os investidores estão sempre olhando atrás. E também que, além de tudo isso, o seu futuro também possa ser, tenha perspectivas favoráveis e positivas. Especificamente, acho que nesse ciclo que nós estamos passando, essas perspectivas favoráveis estão mais relevantes, uma vez que quase todos os negócios, de uma forma ou de outra, foram impactados pela pandemia e pela Covid. Então, os números de 2020 não necessariamente vão estar bons como estariam se a pandemia não tivesse acontecido. E no contexto do plano de negócios, é importante você considerar se a sua estratégia merece ser revisada, né? Então, vai entrar dinheiro para o IPO. O que vai ser feito com esse dinheiro? Um M&A? Algum projeto de crescimento orgânico? Seus planos de negócio já estão fazendo, já refletiram esse novo modelo? Tá? Né? Então, atrelado a isso, a administração precisa conhecer bastante quais são os desafios que ela tem à sua frente. Tá? Então, dependendo do que esses planos de negócio mostrarem, há situações que a gente já precisa tomar conhecimento antes. Vai adquirir uma empresa, essa aquisição é provável, talvez você já tenha que colocar demonstrações financeiras dessa empresa no seu prospecto. Ou seja, há uma série de regras que não vem ao caso aqui agora, mas vale a pena você saber os desafios, você tem que saber os desafios que você tem na sua frente, pelo menos os principais. Outra questão importante é começar a pensar, depois do IPO, o que os meus stakeholders vão precisar de mim, vão esperar de mim, né? Obviamente, a gente vai falar um pouco aqui de governança corporativa e de outras coisas, mas o que mais especificamente ele espera no contexto do meu negócio, espera para o meu mercado, o que os meus concorrentes estão fazendo. Então, isso é extremamente importante que as empresas estejam sempre atentas. O segundo ponto, que é um tópico que a gente ouve falar mais de 10 vezes por dia, é ESG. Como a gente sabe, muitos investidores, principalmente internacionais e alguns nacionais,
começaram a entender esse framework como um conceito de criação de valor no longo prazo para as empresas. Então, além do seu core business, uma empresa que cuida bem das pessoas, tem políticas adequadas, se preocupa com o impacto social que ela causa na sociedade, está monitorando e ajuda a sua sociedade. Uma empresa que também cuida do planeta, uma empresa que está preocupada com o impacto do meio ambiente, às vezes o seu produto já ajuda de alguma forma o meio ambiente, às vezes o seu produto, às vezes não necessariamente, então você precisa fazer outras coisas, neutralizar carbono. Então, uma empresa está preocupada com isso, que tem uma governança bem fundamentada, uma governança que consegue se sustentar, se corrigir nos seus problemas. Esses 3 fatores levam a um contexto de prosperidade no qual as empresas vão se perpetuar. Então, esse conceito ele está sendo cada vez mais aplicado pelos investidores e é alguma coisa que é um diferencial hoje para as empresas que estão já adotando isso. A gente enxerga algumas no mercado nacional. De fato, elas têm uma exposição de imagem muito grande pelo contexto das ações que fazem. Então, é muito importante isso também. E havia uma questão prática em relação a essa prática, a questão de ESG, que tratava muito de qual é o framework que as empresas vão utilizar para poder fazer uma mensuração, né? Os investidores, de alguma forma, eles precisam entender o nível de prontidão, o nível de comprometimento que as empresas têm em relação ao ESG, e eles não tinham, existiam vários frameworks, todos diferentes, eles não se conversavam entre si, então existia essa dificuldade de comparabilidade. O que aconteceu foi que, recentemente, na verdade, no início dessa semana, o International Business Unit do Fórum Econômico Mundial lançou um paper que tem proposição de um standard e de divulgações para que as empresas... Então, esse standard ele tem 29 conceitos primários e tem uma série de outros guias de adoção. Então, com isso, esse guia foi lançado recentemente, ele já está tendo o apoio de diversas entidades do mercado, reguladores estão examinando esse guia, comunidades, clientes de negócios estão examinando esse guia, e a partir do momento que isso estiver consolidado, o framework que vai permitir a comparabilidade e até algumas questões relativas à asseguração das métricas que forem atingidas pelas empresas serão aplicáveis e poderão ser analisadas pelos investidores. Então, certamente esse aqui é um landmark para a questão de ESG e com certeza nós vamos ouvir bastante disso nas próximas semanas e meses. É importante estar acompanhando esse assunto e já está acima de tudo. Quem tem intenção de fazer a IPO adotando essas práticas. Um terceiro item que também é muito importante são a definição das estruturas societárias e tributárias adequadas, né? Então, estruturas de IPOs, a gente sempre percebe acionistas saindo, acionistas entrando, muitas vezes investimento no exterior, com formação de novas companhias, reorganização societária interna. Então, é muito relevante que a companhia, desde o início do processo, identifique quais são essas potenciais mudanças. Por quê? Porque ela pode ter outras obrigações de reporte relacionadas. Ela pode ter outras obrigações de conhecer outra legislação, de começar a se familiarizar e de ter que cumprir as obrigações dessas outras geografias em que ela vai estar operando. E aqui é uma coisa que, de fato, questões tributárias afetam caixa diretamente, né? Então, é necessário ter uma atenção importante sobre esse tema. Práticas de RI. Empresas que também têm práticas de RI adequadas também têm possibilidade de ter resultados melhores no IPO. Geralmente, o que a gente vê é que
A companhia, faltando 2, 3, 4 meses para realizar o seu IPO, vai no mercado, pega alguém que já tem alguma experiência, e aquela pessoa ela precisa de tempo para conhecer a história da empresa, para determinar quais seriam os próximos passos para a formação da área de RI. Então, eu costumo dizer que o RI é ele quem determina a imagem da empresa, ele é o canal de comunicação, né? Tendo um bom canal de comunicação, ele também acaba sendo um guardião da transparência da empresa, da resolução de conflitos internos sobre como divulgar um tema. Então, o RI, quando bem estruturado e com essas funções e esses fundamentos bem objetivados, ele tem, sim, uma função de fazer o IPO dar certo. Sem falar que ele é um grande PMO, porque ele conversa com todo mundo e faz todo mundo estar up to date aí com todos os timetables. E aqui minha última ponderação é a questão de governança corporativa. O mercado brasileiro, ele tem nós temos sido, de fato, abençoados, porque nós estamos muito bem no contexto de instituições e guias sobre governança corporativa. Então, temos pessoas que entendem muito do tema. Então, assim, a guidance e a regulamentação adequada. Então, o que precisa ser feito? A empresa, no momento em que ela entende que vai fazer um IPO, criar os desenhos das suas estruturas, como vai ser a estrutura de board, quais são os comitês acessórios, comitês muito relevantes, como o comitê de auditoria, que é um comitê que ajuda demais na função financeira, comitê de remuneração, comitê de partes relacionadas, comitê de divulgação. Então, ter todo esse desenho e, além disso, escolher as pessoas certas para cada função. Então, uma empresa ela precisa mostrar para o mercado o que ela quer ser e como ela vai reagir. Então, você eventualmente tem um conselheiro que é especialista em ESG, você mostra para você passa uma mensagem para o mercado, assim como você ter um conselheiro especialista em questões regulatórias, você, dependendo do seu ramo de negócio, você passa uma imagem diferente. Então, é criar ali um conjunto de pessoas e um grupo que vai ser um colegiado que vai tratar das melhores e diversas, das melhores formas para os interesses da empresa. Obviamente, isso tudo, né, existe um outro fundamento que é a questão de riscos e compliance. Então, código de ética, código de conduta, auditoria interna. Então, uma companhia tendo uma boa prática, uma boa política e um sistema adequado de monitoramento, ela certamente está muito menos exposta a riscos importantes, incluindo riscos de reputação. Tá? Então, essas características a gente tem visto em companhias e a implementação de uma boa área de governança corporativa, compliance, RI, agora recentemente ESG, né, tratamento tributário. Quando a gente vê isso presente de forma adequada no IPO, geralmente essa transação tem tudo para ter sucesso. Denilza, então, de volta para você, era essa minha ponderação. Obrigada, Marquezino. A gente vai dar sequência agora ao início do nosso debate. Lembrando que as perguntas dos participantes que estão chegando, aquelas que a gente não conseguir endereçar ao longo do debate, elas vão ser respondidas separadamente, mas todas vão ser endereçadas, tá? A gente agradece pelo envio dos questionamentos. O nosso tópico inicial agora, nós vamos começar falando da situação atual e dos impactos que tem no mercado de capital. Tanto o Hans quanto o Marquezino já trouxeram um overview de como está o mercado, né? Por exemplo, Selic uma taxa de 2%, historicamente uma das mais baixas vistas no Brasil, né? Junto com isso, nós temos também um cenário global de juros baixos e negativos, combinado com uma alta liquidez de mercados internacionais e no local também, o que acaba incentivando as pessoas físicas a migrarem de uma renda física para um investimento em renda variável.
Nessa conjuntura, também houve um grande boom e demanda de companhias por buscas de IPO, já que o mercado acaba ficando aquecido, né? E a gente também tem visto um volume de CPFs, de pessoas físicas, né, investindo mais mesmo, né? Por exemplo, se a gente for ver o número de pessoas físicas registradas na B3, em agosto de 2020 eram aproximadamente 3 milhões de pessoas, o que mostra um crescimento de 1,3 milhões de CPFs em 12 meses, né? Praticamente o dobro do que a gente via no passado. Talvez pelo mercado estar um pouco estagnado, né, e agora com os incentivos de taxa de juros isso tenha melhorado. Rogério, na avaliação de você, quão sustentável é esse movimento da demanda de mercado e o apetite de investidores por novas ofertas? E, consequentemente, qual que é a perspectiva das taxas de crescimento de IPO? Não, obrigado pela pergunta, Denilza. É muito difícil, né, projetar, prever, porque a gente tem várias questões externas, né, relacionadas à estabilidade da economia, e, consequentemente, estabilidade do nível de taxa de juros no médio e no longo prazo. Mas acho que, sem dúvida nenhuma, se as reformas forem minimamente endereçadas, né, e a confiança de que a situação fiscal do país pode ser sustentável a médio e a longo prazo, isso vai gerar o ambiente favorável para que juros permaneça em patamar baixo. E aqui eu não estou falando que ele precisa ser 2% forever, né? Quando a gente compara os 2% com 14%, com 12% que nós já tivemos no passado, né, ou se a gente falar de juros reais descontados da inflação de 5%, 6%, 7%, a gente está num patamar muito mais adequado para o desenvolvimento do mercado atualmente. Então, acho que o primeiro ponto é entender qual que são as condições que viabilizam juros baixos por um período longo. Tá? Quando a gente olha os números mais recentes, como você mencionou, quase 3 milhões de pessoas físicas investindo em bolsa, isso é quase o dobro do que era 12 meses atrás, e se você voltar 3 anos no tempo, a gente está falando de uma multiplicação por 5, porque a gente estava há um bom tempo estagnado entre 500 mil e 600 mil investidores. Então, isso mostra assim, o poder que um ambiente de juros baixo tem no comportamento das pessoas com relação aos seus investimentos, em relação à sua poupança, em relação ao seu futuro. E esse crescimento ele é bastante pujante, né? Mas quando você compara com a economia brasileira, a gente continua falando de 1,5% da população investida em ações diretamente. Obviamente que nem todos têm uma renda que permita esse tipo de investimento, não tem o conhecimento, mas se a gente falar que esse número de 1,5% pode ir para 2% ou para 3%, a gente está falando de mais alguns milhões de pessoas, de CPFs ingressando na Bolsa. Então, há potencial. Agora, essa não é a única forma de investir, inclusive para alguns investidores, inclusive é mais adequado que eles escolham outros caminhos, como, por exemplo, alocar recursos em fundos de investimento. E aí transferir para um profissional, para um gestor, a decisão de alocação, né, em renda fixa, em moeda, em crédito privado ou em ações. E quando a gente olha o portfólio dos investidores institucionais, né, que são os gestores desses fundos, a gente está falando de uma indústria de pouco mais de 5 trilhões de reais de recursos sob gestão dessa indústria, somando fundos mútuos e fundos de pensão. E a gente está falando que cerca de 10% desse montante é alocado em ações. É muito pouco. E se esse número for de 10 para 11, a gente está falando de 50 bilhões de reais que ingressam no mercado de ações. Se a gente for falar que ele vai de 10 para 15 daqui a alguns anos, né, 5% aqui, a gente está falando de 250 bilhões de reais em recursos adicionais. Né, obviamente, né, como eu comentei no início, é muito difícil fazer projeções, né, com relação a esse comportamento, mas a base de partida do mercado brasileiro, ainda, mesmo considerando o desenvolvimento recente, a gente ainda tem uma penetração muito baixa de ações no portfólio dos poupadores. Então, com as condições ideais, eu acho que pode haver demanda, sim, e havendo demanda por novas histórias e novas empresas, há um potencial para que a gente tenha um fluxo de ofertas no decorrer do tempo. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta, uma conexão dessa para o Hans. Hans, uma curiosidade. Você acha que
se as taxas de juros voltassem aos patamares anteriores de 10%, 12%, o mercado de capitais ele acaba virando do mesmo tamanho que ele era anteriormente ou não? Já tem um efeito aqui que já está consolidado, o mercado de capitais, o tamanho de mercado de ações no Brasil já aumentou, é uma realidade que a gente já consegue, de alguma forma, carimbar ou de tudo, pode acontecer de tudo? Excelente pergunta, Alessandro. Se ele voltar no patamar de juros de 10%, 12%, eu acho assim, eu não acho que volta num patamar anterior de você deixar, por exemplo, essas 3 milhões de pessoas que a Denilza mencionou e o Rogério mencionou que há, sei lá, 1 ano e meio, provavelmente 2 atrás, era 500 mil, 600 mil, menos de 1 milhão, né? 2 anos atrás, provavelmente era menos de 1 milhão. Eu acho que essas pessoas, na verdade, existe um fator, um fenômeno que está acontecendo nos últimos 12, 18 meses, 2 anos talvez, de educação das pessoas com relação ao mercado financeiro. Então, hoje você tem o advento né, e das FinTwits, que a gente chama, né? Tem muita gente, virou muito popular esse negócio aí, né? Várias figuras, né, conhecidas por várias das pessoas aqui nesse mercado de dar recomendação de ações, etc. Então começou a ter, na verdade, isso cria um fenômeno bom que é a de educação das pessoas, né? Então as pessoas vão procurar se informar, vão procurar conhecer, vão fazer algum investimento e vai começar a fazer parte, uma coisa que não faria parte do portfólio da pessoa, né? Que num momento lá atrás, há 4, 5 anos atrás, o pessoal investia em tesouro direto ou poupança. Hoje ela começa a ter um pouquinho de contato com esse tipo de investimento, que é investir em ações ou fundo de ações, né? Ou fundo multimercado, e começa a entender um pouquinho mais, e assim, em momentos de maior volatilidade, talvez se o juros for de volta para 10, 12, 14, 15%, depende tudo também muito da inflação, mas talvez a pessoa, ao invés de ter 30% do portfólio dela em fundo multimercado ou equities, ela vai reduzir isso para ter 10%, 15%, mas ainda acho que vai ter alguma coisa, porque a educação acaba, né, te levando a ter um conhecimento e se você pensa no longo prazo as pessoas, na preservação de capital, na proteção da aposentadoria, o asset allocation é a coisa mais importante, né? Então, se você não conhece um ativo que você está investindo, você não vai, faltava o conhecimento lá atrás. Então eu acho que assim, não vai voltar totalmente, tá? Agora, assim, mercado de ações, o multimercado realmente é mais volátil, e depende de momentos de mercado. Você tem os investidores num modo mais risk on ou risk off, né? Então, acho que isso influencia o humor, tá? Agora, vai voltar totalmente lá atrás, em que de 3 milhões a gente volta a ser menos de 1 milhão de pessoas investindo em ações? Eu não acredito, não. E, by the way, eu acho que o Rogério, nos números ali, 10% é muito tímido, gente. Lembra que eu falei, nos Estados Unidos, 65% das pessoas investem sua aposentadoria em ações. Assim, 10% é muito tímido. Aqui no Brasil, em algum momento no futuro, a gente deveria estar falando de 20%, 30%, né? Não acho que é agora, mas sim, 20%, 30%. E o 1% que o Rogério falou, 50 bilhões, é super factível. Então, a gente vê emissões no mercado. Esse ano, como eu mencionei, até agora foram 80 bilhões. Não digo que tudo vem mas uma parte vem de pessoas alocando parte do portfólio delas, tirando da poupança, tirando do tesouro direto, colocando em fundo de ações, e esses fundos de ações investem
nas transações, né? Ou fundos multimercado. Então, acho que ainda a gente está... A penetração é muito baixa ainda, né, no investimento no mercado de acionário. Se me permite aqui, Hans, você tocou num ponto importante que é a questão da educação, né, de entender melhor como funciona. E tem um outro aspecto que foi uma transformação importante nos últimos anos, foi o processo de investir, né? Essa digitalização que foi trazida não só pelas corretoras independentes, mas que tem sido adotado pelos bancos mais tradicionais, tem facilitado muito o processo de investimento. Então, seja, né, desde o de abrir uma conta, né, de entender e ver quais são as opções, né, até ao acesso a produtos mais sofisticados, né? Alguns fundos de investimento geridos por casas independentes, tradicionais e com um track record muito bom, eles não estavam disponíveis para o grande público. E atualmente ele está disponível para, não em todos os casos, mas vários deles estão disponíveis. Então, o leque de alternativas e o processo de investir se tornou muito mais simples. Isso também acaba tendo uma influência na decisão do investidor, né? Porque se ele tem dúvida, ele não entende direito e o processo é difícil, a chance dele desistir é grande, né? Quando é rápido, ele tem acesso à informação e o ambiente de juros baixo é favorável para ele começar a pensar mais no investimento dele, a gente tem uma combinação muito positiva. Ótimo. E aproveitando o gancho desse cenário que vocês colocaram, de o investidor estar se educando melhor, eu acredito que as companhias também estão mais educadas na questão de transparência, governança, o que acaba dando um pouco mais de visibilidade para o investidor. Quando a gente compara o boom de 2007 com 2020, né? Quais são as principais diferenças desses dois momentos, principalmente com relação à maturidade de cada situação? E quais foram as lições que a gente aprendeu em 2007 e o que a gente está fazendo diferente agora, tanto num contexto de investidor quanto no contexto das empresas? Elas têm melhorado a forma de irem ao mercado, a forma de demonstrar e transparecer os dados e confiança para o investidor. Como vocês têm visto isso? Rogério, a gente pode começar com você e depois ter os inputs do Hans e do Marquezino também. Acho que está no mudo, Rogério. Desculpa, voltei aqui. É bastante frequente essa comparação, né? Quão similar é o momento atual que a gente está vivendo com o que aconteceu em 2006, 2007, aquele boom de IPOs. Eu acho que, assim, da ótica do investidor, né, acho que teve essa grande mudança de contexto dos juros, né, e do processo de investir, do acesso à informação. Né? Não parece muito tempo, a gente está falando de 12, 14 anos, mas no mundo atual tecnológico e digital é bastante tempo, né? A gente consegue mudar muita coisa. Então, acho que do lado do investidor tem esse aspecto e a gente não pode ignorar que o nível de juros talvez seja o principal encorajador para os investidores, né, gastarem mais tempo pensando no processo de investir, na alocação de seus recursos. Quando a gente vai para o lado das empresas, eu acho que tem algumas lições aprendidas, e o Marquezino comentou aqui um pouco na abertura dele, né, a questão da governança corporativa, a questão das melhores práticas. E aqui a gente tem todo um arcabouço, seja ele definido pela lei, pela CVM ou pela própria B3, mas também tem, além dessa formalidade de requisitos mínimos, você tem as práticas em si das companhias, né? Então, obviamente que é difícil a generalização, né, e dizer que todas estão no mesmo patamar, mas eu acho que com as interações, o desenvolvimento do mercado e o entendimento, né, e as lições aprendidas que foram observadas, seja lá em 2006, 2007, né, naquele boom de IPO, seja no decorrer do tempo em operações pontuais, onde a questão da governança, a questão da transparência, a questão do conflito de interesses se materializou, eu acho que isso acaba, de alguma maneira, contribuindo para o processo de preparação das empresas que estão observando, né, e, a partir da história, tentando evitar os mesmos erros.
Temos que esperar para ver, mas acho que há sinais de um nível de maturidade, seja do investidor, seja do empresário, maior. Obviamente que o mercado inteiro está sempre atento aos excessos, né, aos potenciais deslizes, mas acho que há um nível de atenção maior. Acho que o Hans, que está na linha de frente, tanto com o investidor quanto com as empresas, acho que tem uma visão privilegiada aqui para compartilhar. Deixa eu só complementar o Rogério. Obrigado, Rogério. E realmente a gente vê hoje, principalmente o investidor, tá? O investidor é muito mais maduro. Ele faz uma diligência muito mais profunda. A diligência que o investidor tem feito sobre as novas histórias que têm saído ao mercado, os novos IPOs, o follow-on é uma história diferente porque a companhia já existe, a turma já acompanha, né? Mas os IPOs, o investidor tem feito uma diligência muito mais profunda, tá? Hoje é muito comum a gente chama de company day, né? Qualquer que seja a empresa, faz um dia, o investidor vai lá, vai ver, não é só o presidente da companhia, não, vai ver as operações, vai falar com, inclusive faz check com fornecedores, clientes, para ter certeza que realmente a história que está se contando faz sentido, né? Então o investidor é muito mais diligente nesse ponto de vista. Então, obviamente, com esta diligência maior, você, para vir para o mercado, tem que estar muito mais preparado, né? Então, em geral, as companhias têm estado mais preparadas do que aquele vintage de 2006, 2007 que a gente viu, tá? Na média, eu acho que as companhias estão mais preparadas hoje, mas isso também porque o investidor está demandando isso, né? Porque ele está mais diligente, tá mais criterioso, tá olhando, colocando uma lupa maior nas histórias antes de fazer um investimento. E Hans, tem aparecido as blank check companies que tanto assustaram o mercado lá em 2007? Como é que está o cenário atual? Existe, e os blank check companies que você chama, eu acho que são os SPACs, né? E para ser muito sincero, 2020 é o melhor ano da história de SPACs globalmente, tá? Isso na verdade, é um fenômeno que foi criado por conta não vou falar excesso, mas da liquidez que existe no mercado hoje, né? A procura por investimentos com maior retorno, tá? Então o pessoal está dando dinheiro para os patrocinadores que a gente chama, né, que conseguem levantar esses blank checks que você está falando, né, que é um cheque em branco, geralmente são patrocinadores que têm uma certa credibilidade, que já fizeram aquisições de companhias, fizeram turnaround de companhias em que trouxeram valor para outros sócios que eles já tiveram. Agora, qual é a grande diferença disso? Na verdade, não é uma diferença, mas qual é o grande... esse cheque em branco não é tão cheque em branco, porque antes de você gastar, você precisa voltar para o investidor e o investidor precisa aprovar. Ou seja, não é que você tem um cheque totalmente em branco. O investidor se compromete a te dar, que seja, 1 bilhão. Só que antes de você fazer uma aquisição, seja de uma participação, seja uma companhia toda, por 1 bilhão, você precisa voltar para o investidor e ele precisa aprovar. E o investidor vai querer entender exatamente de onde vai né, qual é a história, de onde vem o ganho, senão ele não aprova. Então a gente vê alguns SPACs que levanta-se o compromisso de fazer o desembolso do investidor e acaba não fazendo o desembolso porque ou não achou a aquisição que eles queriam fazer ou apresentaram para o investidor e o investidor não gostou, né? Então tem um pouquinho tem uma governança ali que protege o investidor de transações que talvez não sejam do interesse. Tá? E Hans, globalmente foi o melhor ano, mas no Brasil ainda é um movimento que a gente deve ver, né? A gente não teve caso, né, não teve ainda no Brasil. Tem razão, não teve ainda no Brasil. Mostra o espaço que a sofisticação do mercado, né, investidores que têm um apetite e entendam essa dinâmica, que podem viabilizar operações como essa. Tem uma pergunta, começaram a chegar várias perguntas aqui do nosso público.
Acho que vou começar pela do Anderson Freitas. Em linha com o que o Rogério estava comentando antes, ele citou o seguinte: quando falamos de crescimento de indivíduos investindo no mercado de capitais, a taxa de juros é um fator que certamente explica esse crescimento. Contudo, gostaria da opinião dos colegas sobre qual o impacto de algumas mudanças recentes, como o advento de fintechs ou o próprio mercado fracionado, e que podem facilitar ou reduzir os custos administrativos. Eu posso começar aqui. Acho que aqui eu comentei, né, um pouco dessa transformação do processo de investir, né, mencionando os intermediários em si, né, as corretoras, os bancos, mas a gente tem todo o ecossistema que tem ajudado muito nessa educação e nessa automação do processo. A gente tem diversas fintechs que ajudam no processo de consolidação das carteiras, de identificação de oportunidades de investimento. Tudo isso está na esteira, né, do processo de investir, onde eu busco informação, como que eu comparo as alternativas que eu tenho e como é que eu executo ela na hora que eu escolho a minha corretora. Então, acho que sim, sem dúvida nenhuma, a atuação dessas empresas, que são diversas, tem ajudado, né? Assim como, obviamente, guardados alguns excessos, né? A comunicação em geral dos influenciadores, dos empresários, dos analistas, também ajuda, né? Não só a despertar o interesse, mas também a entender melhor os riscos e oportunidades envolvidos. Quando a gente fala especificamente do mercado fracionário, essa é uma discussão que a gente tem dentro da Bolsa com os nossos participantes, né? Para quem não conhece o detalhe, no mercado à vista de ações brasileiros, a gente tem o conceito de lote padrão, né? Então, o mercado de liquidez você negocia pelo menos 100 ações, né? Você não negocia menos do que 100 ações. Se você quiser negociar menos do que 100 ações, você tem que ir para um outro livro de ordens, que é o livro de ordem de mercado fracionário. E considerando esse crescimento da pessoa física e o fato de que os novos investidores começam muito pequenos, né, com investimentos muito pequenos, o mercado fracionário ganha relevância. Então, a gente tem discussões na Bolsa, junto com o mercado, sobre como mudar esses parâmetros, eventualmente, né, consolidar o mercado fracionário, o mercado de lote padrão, mas aqui envolve uma série de mudanças técnicas e de capacidade de sistemas, não só da Bolsa, mas de todas as corretoras, porque vocês imaginam que um negócio envolvendo 100 ações, ele pode se transformar em 100 negócios envolvendo uma ação cada um deles. E aqui a gente tem que testar a capacidade de todo o ecossistema num cenário onde os volumes podem se multiplicar por 100. Embora o volume financeiro seja o mesmo, o número de negócios processados e transacionados ele se multiplica no limite por 100 vezes. Então, é essa a discussão que a gente tem feito, né? E, de novo, olhando as oportunidades. Quando a gente vai para o mercado norte-americano, por exemplo, a discussão já é de fractional shares. Você compra um pedaço de uma ação. Você pode comprar 0,2% de uma ação da Apple ou da Berkshire Hathaway, que tem um valor enorme. Então, a gente tem um espaço aqui, sim, para discutir e contribuir para esse processo. Excelente. Vou fazer dois comentários aqui. Oi, Hans, fala. Dois comentários com relação a essa questão do mercado fracionário. Acho que é relevante para os investidores menores, para ser muito sincero, que são os investidores novos que estão entrando, né? Mas vamos lembrar que, e aí me corrija se eu estiver errado, Rogério, eu acho que mais de 80% do volume da Bolsa é feito por investidor institucional, né? E investidor que não é o varejo. E investidor institucional não precisa fracionar, né? Os lotes geralmente vão ser bem maiores, tá? Vão ser, né, lotes de trading ali, números muito maiores do que qualquer investidor pessoa física faz, tá? Então, acho que não é um grande problema. E, na verdade, quando você está pensando em fazer um IPO, para ser muito sincero, você quer um investidor institucional, aquele investidor de qualidade, vai ser o seu sócio de longo prazo, seu sócio por muito tempo, né? É o que a gente chama dos long onlys de qualidade, né? Então, no IPO, geralmente, quando a gente faz a formação do nosso book da demanda, a gente adoraria ter 2/3, 3/4 de investidor institucional long only de qualidade, tá? E o resto entre
o que a gente chama do fast money, são aqueles, né, os hedge funds que têm um horizonte de investimento mais curto, e pessoas físicas. Tá? Então, só para o público aqui, se estiver pensando em levar sua companhia para um mercado de capitais, fazer um IPO, investidor institucional de qualidade long only é o que a gente quer. Tá? Então, e aí na questão da fintech, eu não entendi muito se a pergunta se traduzem, se as fintechs estão aumentando o interesse por investimento, e a resposta é sim. Tá? A gente vê várias companhias. Existe todo... Aí você entra numa discussão um pouco filosófica, mas existe toda uma discussão se o modelo aqui no Brasil vai ser do super app, como é na China, ou se vai ser um modelo mais verticalizado, como tem, por exemplo, Robinhood no financeiro lá, investimentos lá nos Estados Unidos versus Amazon, que é o e-commerce, né? Se verticais. Mas sim, as fintechs, algumas delas que têm esse viés de colocar investimento dentro da plataforma deles, sim. Então, de novo, volta a trazer o holofote, e também traz educação, né? Aquela coisa toda, e sim, pode ajudar a aumentar a demanda de pessoa física. Perfeito, legal. E só, o número hoje está em 70% investidor institucional, 30% investidor pessoa física, e o que está totalmente em linha com o que você comentou, e esse é exatamente um dos dilemas, né? Baixar o ticket médio é muito bom para a pessoa física, porém vai complicar ou trazer mais complexidade para a execução do investidor institucional, que vai ter seus negócios, as suas ordens quebradas em um número muito maior. Perfeito, legal. Eu quero mudar um pouquinho de assunto, falar um pouco de ESG, porque é um assunto que a gente está recebendo perguntas aqui, e eu falei um pouco no início, né, do debate sobre o tema. Eu queria ouvir o seguinte, Hans, no que importa, né, lá na precificação, as companhias comprometidas e com práticas adequadas de ESG já estão sendo premiadas, beneficiadas por isso, ou é um efeito ainda mais de longo prazo? Como é que, do ponto de vista prático, a gente já está vendo os resultados de ESG? Excelente pergunta, Alessandro. Vamos lá. ESG é um fenômeno que não é novo, mas tem ganho muita atração, tá? No mercado de renda fixa, os bonds, que são os bonds, a gente chamava de os green bonds, né? Esse negócio já tem alguns anos, tá? 4, 5 anos que a gente tem visto dinheiro, até alguns fundos de ESG, mas dinheiro que investe nos green bonds, nos ESG bonds, né? Então, nesse mercado, por exemplo, a gente vê sim, já vê uma precificação melhor dos bonds que tem um carimbo ESG, tá? Que tem inclusive targets de ESG, tá? Assim, bastante interessante, porque você traz demanda. No mercado de equities é um fenômeno muito mais recente. Agora tem várias análise e pesquisas que a gente tem visto que as companhias que são mais ESG friendly, que a gente chama, né, que tem um componente de preocupação com sustentabilidade, com governança, com o ambiente, e ambiente é sustentabilidade hoje em dia, no final das contas, né, elas dão um retorno maior para o investidor. Então, a gente tem algumas pesquisas que o nosso departamento de pesquisa faz, e que ela conseguiu demonstrar isso, que colocando algumas métricas ali, esse tipo de empresa dá um retorno maior para o investidor de equities, tá? E aí a gente tem visto, um fenômeno, eu diria, dos últimos 12, 18 meses, e aí eu te falo até o caso aqui no Brasil, no IPO de Ambipar, que a gente liderou esse ano, a gente viu investidores ESG entrando na história. Eu não tinha visto até então investidores com fundos ESG entrando em IPOs no Brasil. Então, a gente tem visto já. Com relação à precificação, sempre quando você tem mais investidor interessado, você tem mais demanda. Então, em teoria,
você consegue precificar um pouco melhor. E esse investidor ESG, geralmente, ele é menos sensível a preço. Tá? Ele vai barganhar menos o preço, entre aspas. Então, em teoria, sim, mas putz, eu não tenho dados hoje para te comprovar isso. Mas, assim, fundamentalmente, eu acredito que se você tiver uma pegada ESG e conseguir ter isso como parte da sua história, você vai conseguir atrair mais investidores que colocam importância nesse tipo de qualidade e com mais demanda você consegue precificar melhor a sua transação, e esse tipo de investidor geralmente ele é menos sensível a preço. Tá? Perfeito. Rogério, o que você acha que os investidores estão esperando nesse contexto de ESG? Eles querem ter algum tipo de relatório? Eles querem que tipo de informação você acha que as empresas precisam fornecer para eles, para que eles estejam comecem a navegar melhor sobre o tema? Eu imagino que esse tema deve ter sido discutido com os investidores lá na B3 também. Não, sim. Inclusive, antes de vir para a área de relacionamento com empresas, eu fui 11 anos RI da B3. Né? Então, liderava as relações com investidores e discuti com alguns investidores essa agenda, olhando para a companhia. Acho que primeiro vale uma distinção entre o nível, o estágio de desenvolvimento dessa agenda dentro dos investidores quando você compara diferentes partes do mundo. Assim, para mim, claramente, o investidor europeu é um investidor que está mais avançado nessa discussão. A agenda ESG tem um peso maior no processo de análise, no processo decisório, mesmo em comparação com os Estados Unidos e obviamente, em comparação com o mercado brasileiro. E aí, acho que tem duas formas de abordar essa agenda. Né? Você tem inúmeros investidores que dizem, né, que se preocupam com essa agenda e realmente se preocupam, porém, o processo de tomada de decisão ele é financeiro, né? Ele escolhe as empresas com base no potencial de crescimento, de lucro, e depois eles fazem uma checagem ESG, para ver se a empresa pode continuar na carteira, ou em alguns casos, investidores que se engajam mais, de ajudar a empresa nessa trajetória de fortalecimento de práticas. Né? Você tem poucos investidores que têm a lógica invertida, ou seja, eles procuram empresas que são ESG friendly, né, como o Hans comentou, e depois que eles identificam essas empresas, eles vão fazer todas as demais análises financeiras, e aí a análise ESG e a análise financeira elas estão quase que em pé de igualdade aqui na tomada de decisão. Né? Agora, para que esse processo aconteça, a questão da organização das informações e da padronização é fundamental. A gente ouve muito questionamento ou muita queixa dos investidores, primeiro com a organização. Né? Você tem empresas que dão mais atenção ou menos atenção, mas mesmo para aquelas empresas que dão bastante atenção para a agenda e tem isso como parte da sua estratégia, nem sempre essas informações são divulgadas da maneira adequada, né? No framework adequado. Estão consolidadas em um único documento. Às vezes elas estão dispersas em vários documentos, em várias políticas, em várias apresentações da companhia, por exemplo, e para o investidor acaba sendo muito trabalhoso capturar essas informações. Esse é um aspecto, a organização das informações de cada companhia. Isso aqui conversa muito com o que você comentou, Marquezino, o papel do RI em comunicar e saber contar a história da empresa para os investidores. E aí um outro aspecto é você ter um padrão ou uma organização que seja comparável entre diversas empresas. Né? Porque você ter uma empresa que faz bem feito o trabalho e outra não faz, no que diz respeito à organização e divulgação dessas informações, o investidor fica numa posição muito difícil para comparar. Né? Quem está performando melhor nessa agenda ou quem dá mais atenção para ela, quais são as métricas. Então, a criação desses frameworks, eles ajudam muito nisso. Né? Então, acho que o recado que eu daria aqui para as empresas obviamente, né, ter a discussão ESG como parte da sua agenda ou como parte da sua estratégia, né, da sua discussão, da sua reflexão,
mas também se preocupar com a forma como essas informações são divulgadas, qual que é o propósito, onde a empresa está, onde que ela quer chegar e o que ela vai fazer para chegar nesse objetivo. Não, excelente, eu acho que todos os pontos desse tópico foram muito bem postos. A gente teria aqui várias horas para continuar falando de ESG, né? Mas a gente vai dar uma mudança um pouquinho no foco das perguntas e voltar um pouquinho para a questão de startups e empresas de pequeno e médio porte. Veio uma pergunta do Antônio Paulo aqui, que é um dos nossos participantes. A gente pode começar pelo Hans e depois o Rodrigo pode fazer os inputs dele também. Hans, médias empresas terão espaço nessa janela de oportunidades? Qual o perfil e parâmetros para um IPO atrativo? Faturamento, EBITDA, segmento de mercado? Excelente pergunta. E não tem uma receita de bolo para isso não, Denilza, para ser muito sincero. Porque depende um pouquinho... Cada história é uma, tá? Vou te dar um exemplo. Você... pode ter companhia de tecnologia que cresce, é o famoso que a gente chama de 3-3-3-2-2, né? Triplica por 3 anos e duplica por 2 anos. Nessa brincadeira, em 5 anos, a companhia cresceu 60 vezes. Né? Então, assim... assim... Não tem uma receita de bolo, porque as companhias que crescem muito, pode ser que ela hoje tem um tamanho, um porte não tão grande, mas como ela cresce muito, o mercado está disposto a trabalhar, levar ela, vai ter um bom valuation, vai ter uma métrica que é diferente, que vai basear a métrica na receita da companhia, né? Então, pode ser... Então, companhia de tecnologia é uma coisa. A companhia que é estável e roda direitinho, na mesma margem, mesma receita, a receita cresce 2 ou 3% ao ano, nos últimos 30 anos vai continuar crescendo nos próximos 30, é outra maneira de enxergar, né? Então, assim, depende. Agora, eu posso te falar um pouquinho como é que a gente vê tamanho de transação. Né, para você fazer um IPO, o que é o IPO ideal do ponto de vista de tamanho de transação, e aí você pode medir um pouquinho o tamanho da companhia. Né? Usualmente, e aí a Bovespa tem a B3, né, tem a regrinha de que quando você vai para o mercado, você tem que ter um free flow de 25%, essa é a regra. Né? A não ser que seja uma empresa muito grande, com muita liquidez, que aí pode ser 15%. Mas geralmente vamos colocar como regra 25%. 25%, e aí geralmente você gostaria, depende de momento de mercado, tá? Então no começo desse ano, por exemplo, as transações ideais eram transações de R$1 bilhão para cima. Em algum momento, há 3, 4 meses atrás, a gente estava fazendo transações de 400, 500, 600 milhões de reais, né? Hoje, no mercado que a gente tem hoje, eu não acho que as transações de 400, 500 milhões de reais funcionam tão bem, porque o investidor está, principalmente em momentos em que você tem uma correção acontecendo, privilegia-se liquidez, tá? E as companhias menores têm menos liquidez, né? Então, esse é um pouquinho Então, você pega e aí por aí você faz essa base, né? Então, geralmente, você deveria ter uma companhia que vale aí entre alguma coisa entre 2 bi, 4 bi, 5 bi, dependendo do momento de mercado, tá? Perfeito. Ou talvez você faça mais, né? Você pode ser uma companhia que vale, sei lá, 1,5 bi e que você venda metade da companhia na bolsa. Acontece isso também. Teve um caso que a gente foi de uma companhia... Quero, que é uma companhia que era da Advent, 90% da Advent, 10% da diretoria executiva, né, do management, né, da companhia, e a Advent acabou indo de uma companhia portfólio da Advent controlada 90% para basicamente um corporation. Né? Perfeito. Nós estamos chegando no final aqui do nosso
PwC Debate, infelizmente. Eu queria dizer aqui que o nível de material e de perguntas que a gente recebeu, a gente já tem razão para fazer um outro PwC Debate só para responder as perguntas todas que a gente não conseguiu responder no dia de hoje. Mas, Rogério, eu queria te dar 3 minutos para fazer as suas considerações finais, Hans, depois as suas, e depois eu faço o encerramento. Não, primeiro, obrigado, Denilza, Marquezino, Hans, pelo bate-papo, pelo debate. O assunto é riquíssimo e amplo, né? A gente, só na agenda, como a Denilza comentou, só na agenda ESG a gente poderia passar alguns dias aqui falando sobre ela. E eu acho que o grande recado, né, é que, pelo menos da forma como eu costumo observar, e eu acho que o Hans pode me complementar ou me corrigir depois, eu acho que a empresa, obviamente, que ela vai planejar, vai incluir no seu cronograma, vai decidir pela abertura de capital ou não, né? Mas a empresa não terá o controle total desse cronograma, porque é o mercado quem vai decidir se naquele momento faz sentido ou não, né? E os assessores aqui serão fundamentais nessa leitura e no apoio para as companhias, né? Então, acho que nesse sentido, né, eu acho que a grande questão que fica é quando que a empresa precisa começar a se preparar, né? Quando que ela precisa começar a pensar sobre o assunto, né? Não só sobre o processo de abertura de capital, né? Quais são as etapas, né? Qual que é o cookbook que precisa ser seguido, mas também o que significa ser uma empresa de capital aberto, né? O que significa para uma empresa familiar, por exemplo, que teve a sua tomada de decisão sempre em torno de um determinado núcleo, que comandou a companhia por gerações, o que significa dividir essas decisões, ou ainda que o controle seja mantido com a empresa, o que significa prestar conta dessas decisões e discutir com acionistas minoritários se elas foram acertadas ou não. Então, acho que refletir sobre esse assunto, né, e na medida do possível começar a se preparar, eu acho que são pontos que deveriam ou poderiam estar na agenda dos empresários que veem o mercado de capitais como alternativa no futuro. E aí o mercado vai ter um impacto para dizer se está no momento certo ou se não está no momento certo. Obviamente que o estágio de maturidade da empresa é fundamental, mas, né, no mercado pujante, né, de risk-on, né, onde os investidores querem novos ativos, talvez esse plano tenha que ser antecipado, né? Ou no mercado de risk-off, como a gente já viu em alguns momentos, ainda que a empresa queira, não vai ser naquele momento que ela vai conseguir acessar o mercado. Então, acho que refletir sobre o assunto, se preparar, são aspectos bastante importantes para chegar mais preparado, mais pronto para o momento certo. E obrigado novamente pelo convite. Desculpem pelos problemas técnicos do início. Imagina, não por isso, Rogério. Hans, considerações finais. Eu acho que o Rogério falou muito bem. Como é que a gente vê o empresário, e eu vejo muitos dos empresários, né? O IPO, na verdade, não é o objetivo final, né? É o início de uma jornada, para falar a verdade, né? Você usa o mercado de capitais como sócio, você traz o mercado de capitais como sócio, tem que tratar ele como sócio mesmo. E por quê? Você usa esse mercado de capitais, muitas das empresas usam o mercado de capitais para você crescer mais, para você atingir o sonho grande. E ele financia projetos que talvez você só com a empresa e com o seu capital você não conseguisse financiar, né? Essa é a beleza do mercado de capitais, né? E aí você gera emprego, realmente é uma ferramenta para os empresários que gera riqueza, traz crescimento, traz emprego e perpetua a sua empresa. Então, realmente é muito atraente, né, essa ferramenta no mercado de capitais, né? E por isso não é à toa que a gente vê isso muito desenvolvido nos mercados, né, desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Japão, mesmo na China. A China tem usado muito dessa ferramenta para financiar grandes projetos. Então, mas para você poder utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível, o que o Rogério falou, é o fundamental,
precisa ter governança, precisa tratar o seu sócio como sócio, né? Então é importante. E precisa ter um projeto também, né? Não dá para você ir para o mercado de capitais sem saber exatamente onde o empresário enxerga o futuro dessa companhia, né? Então são elementos fundamentais. E aí o resto, né, a gente põe de pé, né? A parte de auditoria, a turma aí, PwC, outras fornecedores colocam de pé, a parte de estruturar uma operação, os bancos ajudam a estruturar, né? Então a parte jurídica, advogados ajudam, mas começa tudo com qual é o projeto do empresário, qual é o sonho grande e, para isso eu preciso de um sócio e é essa avenida que eu vou trilhar, né? É um pouco isso. Perfeito, Hans. Obrigado. Denilza, quer falar umas palavrinhas para a gente encerrar? Eu acho que as melhores palavras já foram ditas aí. O Hans e o Rogério trouxeram ótimos inputs. E eu acho que a gente fica aqui com a deixa para ter um próximo IPO debate aqui para discutir todos os assuntos e perguntas que ficaram em aberto aqui no nosso fórum. Tá bom, obrigado, Denilza. Bom, eu acho que com base em tudo que a gente ouviu, foi um debate muito rico, muito pleno. Obrigado mesmo pelas contribuições, Rogério, Hans, Denilza, foi uma discussão de alto nível. De fato, acho que o resumo de tudo isso é que a empresa que vai enfrentar um IPO, ela vai passar por uma mudança transformacional, né? Não é só controle, políticas, assim, a cultura da empresa também vai mudar um pouco para se adaptar. E essa mensagem de começar o quanto antes possível, né, medir adequadamente quais são os seus desafios, é fundamental. Construir a história, né, isso é fundamental, essa é a base para que a gente possa, para que a empresa possa ter um IPO de sucesso. Um recado aí para quem está nos assistindo, eu estou nessa área há 20 anos e para vocês que agora estão passando por isso, quero dizer que enjoy the ride, às vezes é eletrizante os momentos que a gente passa, mas vale a pena, porque são momentos que vão marcar a sua carreira, vão marcar a empresa, é um momento muito gratificante e que, né, no futuro vai todo mundo contar essa história. Então, Hans, Rogério, em nome da PwC, muito obrigado ao Bank of America, muito obrigado ao B3. E essa live ela está gravada e ela vai ser disponibilizada nos nossos canais do YouTube na semana que vem. E também fiquem atentos nas nossas mídias sociais, porque semana que vem nós teremos um outro PwC debate com um tema tributário que está sendo anunciado aí logo nos próximos dias, tá? Pessoal, muito obrigado por todos, a gente permanece à disposição. As perguntas que a gente não conseguiu responder, nós vamos responder por e-mail diretamente para cada um de vocês. E até o próximo PwC Debate. Fiquem bem. Muito obrigado a todos. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.